Aqui, Mateus 12, 15. 12, 15. Não, bem errado, desculpa. Eu botei Marcos, eu não vi. Tudo com ele. Eu tava ali filmando aqui com o Thiago, aqui vendo, aí um rapaz, né, comentou que precisa de cura. Meu amigo, Jesus vai te curar, meu amigo. Eu vou te curar. Eu vou fazer uma oração por você, para ele estar na tua casa agora. E ele vai limpar o que você tem, o seu problema. Não precisa contar pra gente, não. Senhor, aqui está seu servo, Senhor. O senhor viu o problema que o rapaz comentou aí nos comentários. Nós não temos poder para resolver o problema de ninguém, Deus. Quando ele pediu a cura, ele está pedindo para o Senhor e às vezes não sabe onde vai, onde tem que recorrer. Então, Deus, eu estou lhe apresentando o problema. Liberte o Senhor, seja o que for. Amém. Ele vai te libertar. Por que eu estou falando isso? Não é porque só eu vi a mensagem ali, foi na hora que eu recebi a mensagem. É porque o Espírito está prestes a se manifestar de novo. Amém. Como manifestava aqui. E a mensagem vai falar disso. Então, quando eu sentei ali para ver a câmera e vi, na hora ali que o cara pediu uma cura, eu pensei, pô, isso é confirmação de Deus. Porque para Deus manifestar com cura tem que haver um doente. Entre aspas. Então foi, opa, é Deus. Por quê? Porque no mistério aqui em casa, que quando Deus era mais presente, acontecia isso. Nunca aparecia assim, as pessoas vinham na gente, ou a gente ia atrás dos enfermos. Os enfermos Deus dava, como uma vez. Uma mulher vem na minha casa, estou precisando de oração. Aí Deus ia lá, ou pela internet mesmo. Isso que faz uns 10 anos por aí. Só que Deus disse para mim que viraria um tempo muito horrível. Que eu passaria por coisas muito desagradáveis. E eu passei por esse tempo horrível. Mas porque Deus avisa que você passa por essas coisas para te preparar. Porque Ele sabe que durante a caminhada vai ter muita coisa que o diabo vai tentar. Então você precisa ter um preparo. É como um soldado na guerra. Um soldado tem que estar preparado para a guerra. A gente sabe o quão cruel é o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele não trabalha controlando os servos deles. Eles trabalham manipulando os servos de Deus. Ou os que dizem que são de Deus. Então, ou você está na igreja e tem servos do diabo lá dentro matando a sua fé. Tem pessoas que vão contra os ensinos de Deus. Tem pessoas que têm vida dupla. Então Deus, Ele prepara. Porque essas coisas estão acontecendo no mundo hoje, Deus está vendo o que está acontecendo. Não estou falando só aqui em casa, não, da presença, mas estou falando agora no geral. Deus, Ele está vendo esse negócio de Covid, Ele vai dar a resposta. Ele já está dando a resposta. Porque a igreja hoje, ela está muito carente de Deus, cara. Ao mesmo tempo, ela está dando as costas para Ele. Quem está carente de Deus? Quem está carente? Os pequeninos, aqueles que querem Deus de verdade, aqueles que querem ter experiências com Deus, aqueles que querem a salvação de verdade. Esses que querem Deus, os que estão dando as costas, os caras que o diabo colocou na liderança na frente. Não estou dizendo que as igrejas são todas dominadas pelo diabo. Estou falando que quem está na linha de frente, ele é ensinado a não olhar para o básico, mas sim olhar essas doutrinas que estão vendo hoje. Hoje, você está mais preocupado, como eu falou, em ter reunião de ministério, em ter isso, e organizar culto, e colher louvorzão, organizar um monte de coisa social, mas o alma não quer cuidar. Ah, mas nós temos um sopão, nós temos disso, temos dia para isso, não. A igreja só existe hoje para acolher as almas. A igreja não existe para poder fazer império de ninguém. A igreja é eu, é você, é meu irmão, é meu pai, é Juliana, todo mundo, Vinícius, todo mundo.
que amar a Deus de coração. Só que esse sufocamento de pessoas matando a sua fé, você começa a acreditar coisas como, se ele quiser te curar, ele é Deus. Se ele quiser, ele continua sendo Deus. Mas ele deu a vida por você para te deixar sarado, como diz a Bíblia. A gente esquece disso. Às vezes a gente tem um problema, a gente esquece que ele pagou com sangue o Sakura pagou com sangue. Mas isso, a gente também tem que ter fé, tem que acreditar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a irmã dele não acreditou que ele ia ressuscitar um morto. Viu ele curar todas as enfermidades, todo tipo de enfermidade, e não achou que ele ia curar um morto. Tinha passado 4 dias chovendo. Por quê? Mas ele curou uma menina que também estava morta, mas é 4 dias. Ela achou o quê? Deus podia tudo, mas Deus não pode fazer a carne voltar morta. Tipo, ter um buraco, fechar o buraco ou fazer criar osso. Deus criou toda a humanidade, criou o mundo. Tu acha que ele pode fazer isso? É mesmo. Tu acha que ele pode formar um osso ou formar um braço? Claro que pode. Ele criou Adão do barro. Ezequiel não restaurou os ossos certo? Então, aí eu passei uns 10 anos. Deus ele se afastou. Não no sentido assim, como eu vou explicar? Vamos dizer que eu tinha experiências com Deus aqui em casa, a gente tinha experiências com Deus e a gente acabou não tendo mais. Então, eu passei por um período de depressão por causa disso. Por quê? Porque eu fiquei muito triste. Porque antes eu via a presença de Deus, antes eu via Deus fazer alguma coisa, tipo, a pessoa tá doente, eu via Deus curar na minha frente e depois eu não via mais. Eu orava e não acontecia nada. Então, isso mexeu comigo. Mas isso também foi um aprendizado. Porque Deus estava cuidando de mim, ó. Assim como foi com os grandes homens de Deus que acontece por aí pro mundo. Deus é sempre prepara antes mistério. Não há mistério que Deus não prepare. Então, a promessa que Ele me deu, Ele me prometeu que assim como eu via Ele em carne e osso, como eu vi, Ele ia ser comigo na terra por onde quer que eu fosse. Então, a pena Ele está voltando. E quando Ele voltar, as pessoas vão ser curadas. Eu não estou falando isso para poder levantar ministério, não. Eu estou falando isso para que você entenda que não é por mim, não é por meu irmão, não é por ninguém. Deus, ele está pronto para te curar. Ele está pronto. Mas você precisa ir atrás dele. Confiar nele. Eu aprendi a confiar em Deus. Quando o Satanás me botou de joelho e falou para negar Jesus, nos tempos que eu estava enfrentando potestade, sendo porque eu não sabia porque eu estava enfrentando isso. Eu aprendi a confiar em Deus. E quando os demônios não deixavam nem eu dormir, no tempo que eu passei, um ano atrás, que foi o fim dessa aula dos 10 anos, que Deus me deixou. Por quê? Eu não me desviei. Deus falou que acontecia isso, mas disse depois que havia um tempo totalmente diferente e que essa promessa se revelar, essa promessa ia acontecer e que as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas. Então, vamos lá. Esse versículo que eu ia ler hoje veio na minha mente, eu entendi, isso foi Deus aí. Isso foi Deus. Por quê? Porque eu estava pensando em falar um assunto mais ou menos disso. E Deus me deu esse versículo. Mas eu vou falar a história um pouco sobre esse versículo. Mateus 12, 15. Primeiro eu vou ler o 15, depois eu vou explicar o contexto da história. 12, 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão. E ele curou a todos. Ele curou a todos. Não importa a enfermidade que você tenha. Esse é o versículo? Deus deu? Ele curou a todos. E eu não sabia, eu até pensei, pô, sabe o que tá na minha cabeça? Vamos de quê?
Caraca, logo esse. Aham. E ele Eu lembro do Benihim que falava isso. ele curou a todos. Então, meu amigo, se você está com problema, Deus, Ele está prestes. É só confiar nele. Porque Ele não joga fora ninguém. Ele não joga fora ninguém. Ele está prestes. Ele curou a todos. Ele cura a todos. Desculpa aqui que eu tô com coisa. E o texto no versículo 9 diz o que? Apoio do homem que tinha a mão mirrada. E partindo ali, chegou o Senhor ao deles. No caso, antes, eles estavam colhendo trigo. Eles estavam querendo criticar, porque Jesus estava querendo pegar trigo no sábado. Jesus falou que era o seu sábado. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é essa parte que eu vou dizer, mas se você ler o começo do Mateus 12, você vai ver que eles estavam querendo pegar pela religião, pela religiosidade de Jesus. Então, depois que deu esse embate aí, acho que embate que fala, contra o outro, dele com aqueles homens, eles entraram na sinagoga, ele entrou na sinagoga daqueles homens. E por isso está escrito aqui, e partindo chegou a sinagoga deles. Estava ali um homem com a mão mirrada. E eles para acusaram, interrogaram, dizendo, é isso para o sábado? Agora vamos entender a história. Ele estava colhendo, estava com fome. Então eles foram para a sinagoga, agora vamos pregar. Então lá, por que tem um senhor com a mão mirrada? A mão mirrada é assim, né? Eu não sei como é que é. Sem mão. Sem mão? Não, é mirrada. Não, é mão torta. Mão fechada. Assim. Então, Mão mirrada é mão fechada. Então, assim, da mão assim. Não conseguia esticar a mão. Por que ele estava lá? Porque ele sabia que Jesus ia para lá. Ele sabia que Jesus ele curaria a mão dele. A mão dele. Por isso que ele estava lá. Jesus foi lá. Então, quando ele chegou, na hora que Jesus queria que... Jesus, eu estou precisando aqui. Eu imagino a cena. Ele entra na sinagoga e aparece o Senhor já pedindo, Jesus, aqui minha mão. Aí, os caras já iam acusar ele, né? Os sacerdotes, os grandes homens da Bíblia de Deus, os defensores do Evangelho da Bíblia que sabe tudo só da letra. Eles falaram, para acusar, interrogaram, é lícito curar o sábado? Olha essa pergunta, é lícito curar o sábado? Ou seja, em nome da burocracia, da religião, o cara estava precisando de ajuda, a pessoa, Deus estava ali para curar aquele homem e o cara estava querendo... Preocupado com lei. Criticar Deus por causa de lei. Não tem dia para isso. E tem dia para fazer. E tem dia para fazer o bem? Não é todo dia não. Então Jesus não vai te curar no teu culto de libertação. Jesus não pode curar você no teu culto de palavra não. Jesus pode curar você onde você quiser. Pode estar dois ou três reunidos e acreditar. Mas eu oro tantas vezes naquele porque você não acredita. Você não acredita. Essa é a realidade, a gente não acredita. O ser humano não acredita. O ser humano tem que ver para acreditar. E às vezes quando vê para acreditar, vai ser como aquela serpente de Moisés. Vai dar poder a outra coisa, mas não a Deus. Mas confia. Então, ele pediu para curar. Ele pediu para curar o braço. Então ele falou, Jesus 11. E qual dentre vós é um homem que tendo uma ovelha, se no sábado ele cair uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? 12. Por mais quanto vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, é lícito fazer bem o sábado. Aí ele disse a um homem, estende a mão. E ele estendeu e ficou são como a outra. Ou seja, ele estava com a mão mirrada, ele falou, estende a mão. Ele já mexeu e já voltou ao normal. Eu entendo que Jesus não tocar nele. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Ou seja, isso acontece muito por aí. Muitos mistérios que eu já vi isso acontecer. Quando as pessoas te acusam, as pessoas, estou dizendo, as pessoas mal intencionadas na igreja, tá? Os mal intencionados acusam o ministério de uma pessoa.
e vê que Deus supõe aquele ministério de tal forma que as acusações não valem mais a pena, eles vão tentar sepultar esse mistério. No caso, eles viram que nada que eles iam falar ou fazer da lei ia pegar Jesus Cristo. Então, eles resolveram matá-lo. E 15. E sabendo disso, ele tirou dali. Então, Jesus saiu dali e acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. Ou seja, uma grande multidão, as pessoas estavam, algumas pessoas lá dentro eu entendo, da sinagoga, e grande para lá fora esperando. Porque Jesus Cristo era um profeta, e não era um profeta qualquer. Ele, com 3 anos, ele conseguiu ter uma fama quase que no mundo inteiro. Tanto que até veio os gregos lá, tem um episódio que veio os gregos visitar ele e tal. Porque tem uma influência muito grande. Eu digo o mundo inteiro naquela parte ali. Mas dá para entender. Muito conhecido. Porque, não dá para entender, ele já ficou muito conhecido. E apenas 3 anos ele fazer tudo isso que ele fez. Amém. Então, 16. E ele recomendava rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em que minha alma se compraz, pois nele, sob o meu espírito, anunciará os gentios o juízo. O que você quer entender com isso? A cura é nossa. A cura é nossa. Nós somos gentios. Jesus é o servo de Deus, que a nossa alma se compraz, porque Deus botou o Espírito nele, o Espírito Santo nele. E ele anunciará o gentil juízo. Não condenará nem clamará, nem alguém ouvirá sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará e o morrão que fumega, até que triunfe o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Você espera. Você é gentio. Todos nós que somos gentios, porque ninguém aqui é judeu. Ninguém nasceu em Israel. Todos nós somos judeus. Não. Você espera. Nós somos judeus. Não, nós somos gentios. Estou falando. Nós não nascemos em Israel, não somos judeus. Não somos judeus. Você espera em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero, porque eu sou gentio. Os gentios esperarão. E ele curou a todos. Ele não lança ninguém doente. Todos que ele diz: vinde os fracos e os sobrecarregados. O fraco é o que? Você está doente. Sobrecarregado é você ser atormentado por demônios ou problema. Ele vai te aliviar. Aleluia. E por que ele te alivia? Porque ele quer ser seu amigo. Ele quer te dar experiências. Ele quer falar com você. Ele não quer que você fica dependendo de pastor ou dependendo de pregador. Ele quer que você tenha comunhão com ele, te dá experiência, te dá até dons. Você pode ver Jesus libertando as pessoas. Você pode fazer parte disso. Você pode ter visões. Você pode entender o que o crente não vive para o mundo. O cara não bebe cachaça, não vai para festa, essa vida é muito parado. Não, você não sabe o que o cristão tem, o que o cristão se guarda. Porque o cristão, ele é feliz, mesmo não vivendo como o mundo vive. Por quê? Porque aqueles que têm Deus já é o suficiente para se tornar feliz. Amém. Eu, quando era mais novo, me contaram que o pessoal da praça ficava me perguntando se eu não era feliz, porque eu ficava dentro da igreja. Mas eu era tão feliz ou mais do que eles. Porque na minha juventude, eu passei a minha juventude tudo isso aqui, procurando ter experiências com Deus, e tive muita experiência com Deus. Mas que, do contrário de um monte de pastor que eu tive problema por aí, eu não quero que as pessoas fiquem no meu pé, não. Eu quero que pessoas tenham mais experiência, mais ainda, e que possam me contar, porque eu quero identificar também, porque todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores, estamos no juízo. Não existe homem santo, a não ser Deus, a não ser Cristo. Ninguém aqui é santo, todo mundo é pecador. Por isso que quando eu falei aquela pregação que o Pedro pulou na água, ele começou a afundar por causa disso. Ele estava andando na água. Qual o homem que anda sobre a água? Um Cristo. Ele viu que ele era pecador. Então ele começou a diminuir a fé. Por isso que eu peço, faça uma autoanálise de si mesmo. Autoanálise. E tente, se você tem uma posição, se você tem uma posição de hierarquia dentro da igreja,
tenta ser, tipo assim, não tenta achar que você é mais que o outro, porque o outro é o irmão, ou que você é diácono, ou você é pastor, é diácono. Para Deus não existe. Mas, vamos ao raciocínio aqui. Jesus, ele curou a todos. Ele vai curar você sim, ele vai curar. Ele vai. Esse é o meu desejo. Eu podia falar aqui de tantos testemunhos que Jesus curou, tantos, mas essas coisas tem que ver por si mesmo. Não adianta eu ficar falando aqui de que Deus curou fulano e ciclano, você tem que ver por si mesmo. E por que Jesus, ele quer curar e quer resolver o seu problema? Porque ele é seu amigo. Os amigos, o que você sabe, o que você acha que um amigo de verdade faz? O amigo de verdade, ele resolve um problema. Você está com um problema, você só pode falar que um amigo seu é amigo quando você vê que ele está disposto a resolver um problema seu, o problema. E ele está disposto a resolver um problema. Senão é só conhecido, senão é só colega. Mas quando o cara é amigo, o cara está lá ou para ouvir teu problema, ou para resolver teu problema. E ele está disposto a ouvir e a resolver. Então, eu vi que o irmão ali pediu para ser curado, ele vai ser curado sim. Amém, Jesus. Vai ser curado sim. Entendeu? Se não tem fé, a gente tem a nossa. Porque basta um ter fé. Uma vez, eu fui orar com uma pessoa na época que Jesus estava presente, vamos dizer assim, e eu falei, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho há 4 anos antes. Que eu estava numa casa para evangelizar na época, e tinha um cano quebrado na parede. E minha mãe falou assim, fulana está com problema, uma senhora está com problema e tal, vamos lá, porque Deus mandou. É assim que Deus faz. Deus mandou. Fui lá na casa da mulher. Chegou na casa da mulher, eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 20 anos por aí, 19, eu tinha essa idade assim. E isso foi no domingo isso aí, de manhã. Eu vi a mulher andando no andador, uma velhinha, andando no andador. Ela não sabe nem o nome. Isso faz uns 15 anos, acho que não sei se ela está viva. Ela está andando porque ela era uma velhinha já, acho que ela não andava direito, não lembro. Eu fui e orei por ela. E Deus falou para mim, eu acabei de curá-la. Cheguei para ela e falei, pode se levantar, que ela está de joelho? Pode se levantar. Ela acreditou em mim. Mas eu acreditei que Jesus ia curar ela. Ele falou? Eu acreditei. Então, ele falou, mas antes de orar, eu acreditei que ia acontecer. Tem isso também. Tu tem que acreditar. Você vai pedir as coisas sem fé, não você na cara de Deus, não. Aí, ela não acreditou. Eu falei para ela, pode se levantar. Depois que ela só levantou porque ela viu a minha expressão, que ela viu, esse garoto aí, na época, ele falou, então, do jeito que ele tá falando com tanta ênfase, então, vou fazer. Quando ela foi levantar, os dois joelhos estalaram, fez um maior barulhão, tá. Ela olhou assim para mim, arregalada, e falou, nossa, estalaram, só aconteceu, ou seja, ela viu, cara, Deus fez alguma coisa. Aí começou a andar. Glória a Deus. Andou, começou a andar. Me abraçou, quase chorou, falou para Deus me abençoar, não sabia meu nome. É disso que eu sentia falta, com a presença. Mas eu não falo isso para poder vangloriar, não. Porque essas coisas, eu nunca falei isso para ninguém assim, em igreja, porque eu não tinha problema na igreja. Eu fazia a obra, assim com meu irmão, assim, do nosso jeito. Porque não fui eu, foi Deus. Deus me mostrou o sonho antes. Deus sonhou 4 anos antes. Você vai naquela casa lá e eu vou libertar aquela mulher. E Deus foi lá e libertou. Aquilo ali me edificou. Porque eu sinto, sempre eu sinto isso. Eu quero que Deus faça as coisas. Eu não quero que, não importa se quem for pregador, quem for o pastor, Deus fez, é isso que eu quero. Eu não vejo a cura do DB Joshua, ou o Benrim, ou o cara, até Valdemiro, se for Deus fez. Eu não vejo
Um homem. Eu vejo que foi Deus que fez. E é isso que a gente tem que parar às vezes. Às vezes a igreja não tem isso porque a igreja está mais preocupada no ego, no querer apontar e julgar. Aponta e julga e tem os frutos. Não tem. Só tem aqui, na Bíblia. Só fica botando a Bíblia como se fosse um escudo. Assim, aponta o dedo julgando os outros e se defende na Bíblia falando que é santo. Aponta o dedo nos outros e fica assim. Isso só causa divisão. Eu já falei aqui. Não sei se já falei, acho que eu falei já. Jesus Cristo disse que os que são dele ajunta. Não espalha. Eu tô nem aí. Se o cara falar mal de mim, não sei o que lá, falar que eu sou satanista, que isso acontece. Todos que são Cristo, que têm poder de Deus, vão ser chamados feiticeiros, vão ser chamados satanistas, como Cristo foi, porque ele é assim. É assim. Então, eu acho que vou encerrar já. Porque já falei tudo que eu tinha que falar. Amém. Então você olha então, acaba aí. Então, só que eu peço isso. Confie em Deus, cara. Se você não confia em Deus, cara, você não está confiando em Deus, olha para ele assim: Senhor, eu ainda não tenho fé para confiar no Senhor, mas me dê a fé para poder confiar. Me dê a fé. Ele vai te dar. Ele pode te dar fé. Seja sincero. Não fica falando que vai curar os outros, coisa assim, e você não tendo fé. Aí acontece, você fica assim. Não. Confia em Deus, cara. Se você não tem fé, pede para Deus te dar fé. Busca Ele. Busca mesmo. Porque busca bastante. É isso que eu vou deixar a mensagem aqui. Vou fazer uma oração, por favor. Tá. Querido Deus do céu da terra, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar aqui. As pessoas que estão assistindo no YouTube, no Facebook. Eu peço, Senhor, que todos aqueles que assistiram possam crescer em Deus, crescer em Ti. Amém. E que eles possam, Deus, não só entender que o Senhor não é só apenas um personagem da Bíblia, mas que o Senhor é real, que o Senhor é mais real do que esse mundo que nos cerca, porque há uma eternidade, haverá um reino eterno. Então, eu peço que todos que estão assistindo possam compreender que existe um reino eterno e que o Senhor está entre nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.